Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unser Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Iniciando mais um programa Unser Familien aqui na Vale TV sobre a nossa cultura, a nossa história, teuto gaúcha, teuto brasileira, e a felicidade que é ter conosco novamente o Décio Aloysio Schauren, escritor, pesquisador da história da imigração alemã, da genealogia e também muito da história, tradutor também. Hoje vem nos contar mais sobre o Império Alemão, a unificação, a parte militar também, o desenvolvimento, as partes positivas e negativas do Império Alemão. Então, Décio, como eu disse, a alegria que é tê-lo conosco novamente para contar mais este capítulo da nossa história. Boa noite, Felipe. Boa noite aos que acompanham o programa Unser Familien. Já estive aqui numa outra oportunidade falando sobre a formação do Império Alemão, mas os antecedentes, o início, né? Havia, num certo momento na Alemanha, depois da Revolução Francesa e da ocupação da parte do lado esquerdo do Rio Reno, se formou uma ideia de que todos os territórios de fala alemã deveriam formar um único grande país, quer dizer, se deveriam unificar e com uma constituição democrática.
porque na época reinava, depois da derrota do Napoleão, voltou a reinar o absolutismo nessa região toda, e, ao contrário do que queriam os alemães, se formou uma confederação alemã com 38 estados autônomos e mais várias cidades livres, que o povo não tinha espaço. Sim, novamente a nobreza, a monarquia comandava esses estados. A nobreza achava que ela estava ali pela vontade de Deus e que o poder era exclusivamente dela. Então, os prussianos, por exemplo, eram absolutistas. O Bismarck tinha uma concepção totalmente absolutista, né? Então, na Revolução de 1848, a população que se rebelou contra o absolutismo queria formar um Estado com uma Constituição democrática, unificar todas as regiões de fala alemã e fazer isso, o povo fazer isso, quer dizer, fazer de baixo para cima. O Bismarck, até um certo momento ele teve que permitir isso, mas num certo momento ele se recuperou e atacou militarmente os revolucionários e impôs a sua ideia de unificação, que era fazer isso através de 3 movimentos bélicos. Um era conquistar o Schleswig-Holstein, que era da Dinamarca, no norte da Alemanha, e para isso ele teve que contar com o auxílio da Áustria. Em exército, isso. Armamentos. Então, os conquistados Schleswig-Holstein, tanto a Prússia como a Áustria, administrariam essa região. Só que daí ele começou o segundo passo, que era derrotar a Áustria. Então ele provocou a Áustria, dizendo que ela não faria mais parte da administração de Schleswig-Holstein. Bom, a Áustria considerou isso uma declaração de guerra e ela declarou a guerra à Prússia. A Prússia se unificou com o reino italiano e porque prometeu que a Itália ganharia o reino lombardo-vêneto, que era da Áustria, se contribuísse com a Prússia para derrotar a Áustria. Então, derrotaram a Áustria. Com isso, o Bismarck exclui a Áustria da Confederação Alemã. Quer dizer, uma unificação alemã já não teria mais a Áustria. Então, veja só, o Bismarck ele achava que a solução da pequena Alemanha era melhor porque ele ia ter o poder e ele ia controlar. Ele não dividiria poder. Não dividiria o poder com a Áustria. Então, assim, ele excluiu a Áustria. Isso você vê fundamental para que não, até hoje são 2 países distintos. Sim. E o terceiro passo, claro, do Bismarck foi tentar unificar, então, os outros estados autônomos alemães em torno de uma ideia comum que era lutar derrotar o inimigo comum que era a França. Ele conseguiu fazer isso, né? Ele provocou os franceses e, quando os franceses reagiram, ele estava com o exército preparado e derrotou a França. Então, com isso, ele conseguiu unificar a Alemanha, e foi uma unificação através da realeza, quer dizer, todos os reis, todos os duques e condes importantes, né? Foi uma unificação por cima. Sim, eles mantinham os seus títulos, os seus cargos. O interessante foi o seguinte, para massacrar mesmo os franceses e humilhar os franceses, a unificação foi declarada lá no Palácio de Versalhes, depois que eles tinham derrotado os franceses. Então, claro, o troco vem depois na Primeira Guerra Mundial, onde a França recupera territórios antigos, por exemplo, Alsácia-Lorena, e dá o troco para a Alemanha. Então, sempre o autoritarismo e o militarismo do Bismarck, eles provocaram reações que viriam a acontecer posteriormente e onde a Alemanha acabou levando a pior. Uma questão importante dessa, você fala, né, de como através da nobreza ou das pessoas que tinham esses títulos que Bismarck, o Império mantém, mas quem é o principal
o imperador é da família Hohenzollern. Esses são os à frente também do império, ao lado de Bismarck e depois com Guilherme II, não mais. Sim, o rei Guilherme, ele permanece o imperador, ele vai ser o imperador do Império Alemão, mas o Bismarck vai ser o chanceler, e que concentra grande parte do poder. E tanto essa coisa girou em torno do poder do Bismarck que a Prússia foi o principal país do novo império. A capital é Berlim. O Bismarck é o chanceler. O rei da Prússia se torna o rei do império, o imperador do Império Alemão. Né? Então, se concentrou todo o poder na questão, no Bismarck e na Prússia, né? E se você também pudesse destacar para nós, porque, bem, havia parlamentares, mas assim, como que era essa... porque mesmo você destacou até numa outra entrevista conosco, o Bismarck também convence o imperador, ou ali lado a lado, de que realmente o poder era absoluto do imperador. Sim, na Revolução de 1848, os populares que haviam eleito uma assembleia em Frankfurt, eles criaram uma constituição democrática, nem tão democrática, mas o imperador teria que prestar contas ao parlamento, né? Então, nem isso, o Bismarck nem o imperador aceitaram isso. Eles queriam ter o poder absoluto. E essa questão do militarismo do Bismarck e do poder absoluto, eu sempre digo que ali que se gerou o ovo da serpente, que foi o regime nazista posteriormente. Se gerou um regime de tal maneira autoritário que, apesar de todo o progresso da Alemanha, em termos de industrialização, em termos até de cultura, em termos bélicos, a Alemanha se torna uma potência, né? Mas o povo estava descontente, tanto que os números de emigração provam isso. No período do Bismarck, emigraram mais de 4 milhões de alemães, principalmente para os Estados Unidos. Então isso é um número muito significativo, isso tem um significado. Esses alemães não tinham espaço na Alemanha. Em quantos anos, mais ou menos, Décio, esses 4 milhões? De 1871 até o fim do período do Bismarck, 93, eu acho que foi. Então, veja bem, 4 milhões. Em 20 e poucos anos, emigraram mais de 4 milhões de alemães. Décio, se você também pudesse contar para nós, então, um pouco mais sobre essa organização militar, sobre essa forma de investirem no exército, a obrigatoriedade para os cidadãos alemães também. Sim, o Bismarck investiu prioritariamente no exército. Então, claro, todos os cidadãos alemães tinham que servir no exército, e não era um ano como é aqui no Brasil. Eram 3 anos e quando tivesse guerra, até que terminasse a guerra, né? Então, tanto que um antepassado nosso, Felipe, o Nikolaus Kuhn, que emigrou depois já de formado o Império Alemão, ele escreveu no livro da igreja, que ele era diretor da igreja. Então, antes dele emigrar da Alemanha, ele escreveu lá no livro o seguinte: não quero criar meus filhos para serem bucha de canhão do Bismarck, mas para vida e para liberdade. É um depoimento muito interessante. É um depoimento que retrata um sentimento, que era o sentimento da maioria desses alemães que emigraram nessa época toda. E interessante que também para o Brasil, que, claro, a imigração alemã para o Brasil foi muito menor, não dá para comparar com a dos Estados Unidos, mas nesse período do Bismarck, se a gente olhar os números dos alemães que vieram para cá,
foi o período que vieram mais alemães, mais do que no primeiro momento e no segundo momento, né? E eu sempre digo o seguinte, que esse período do Bismarck se criou uma forma autoritária de ser das autoridades, que isso foi evoluindo, acabou provocando a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha foi derrotada. Depois disso, quando o próprio imperador alemão abdicou, foi forçado a abdicar no final da Primeira Guerra Mundial, se criou a República de Weimar, mas ela não durou muito. Esse autoritarismo ele estava incrustado na nobreza alemã, que continuava tendo muito poder, e tanto que a República de Weimar ela praticamente subsumiu quando aparece o Hitler e cria o nazismo, né? E Décio, tem uma questão importante que a gente pode recapitular. Por exemplo, Hindenburg, que abre também caminho, né, para a ascensão do Hitler ali, Hindenburg, ele já era um homem idoso, ele é um homem que vive a sua geração, a sua história, nesse período ali da unificação, do pós-unificação da Alemanha e desse período militar assim muito forte. Quantos da Primeira Guerra militares que deram apoio, que participaram depois também da Segunda Guerra, do próprio regime nazista? Se você puder dar uma palhinha então para nós sobre essa questão, né, entre Primeira e depois Segunda Guerra. Esse período ele foi muito curto, quer dizer, terminou a Primeira Guerra e logo em seguida vem uma Segunda Guerra Mundial, na verdade provocada pelo regime nazista, né? A questão democrática hoje é um valor em si para os alemães. Os alemães aprenderam muito em duas grandes derrotas, as duas guerras mundiais, onde, somando não sei exatamente quantos milhões, mas é muita gente, parece que na Segunda Guerra Mundial foram 28 milhões de alemães, porque se fala dos 6 milhões de judeus que morreram nas câmeras de gás. Mas se for contar quantos morreram, se diz que 28 milhões de alemães, fora franceses, ingleses, russos e então isso é uma coisa impressionante. Então parece que a atual geração da Alemanha se deu conta de que tem que repudiar o autoritarismo, né? Então, para os alemães hoje, eu estive 2 vezes na Alemanha e percebi que hoje a Alemanha tem a democracia como um valor fundamental para a evolução do cidadão alemão, para a criação, se criaram novos valores, né? Claro que os neonazistas estão ali, hoje na Alemanha, na França, no Brasil e em muitos outros lugares, mas a Alemanha está fazendo um trabalho para evitar que volte o autoritarismo. Isso também tem que ser feito de forma constante, porque realmente existem movimentos e que se fortalecem gradativamente também. Acho que é importante que esse trabalho seja mantido, né, Décio? Uhum. Bem, e Décio, que você pudesse fazer para nós as considerações sobre a gente estudar essas raízes da Alemanha, da unificação, do pós, porque foi fundamental para a vinda aqui também de muitos imigrantes, para a continuidade desse processo migratório aqui para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Eu acho que é fundamental estudar a história da Alemanha para a gente compreender muitas coisas, né? Por exemplo, a nobreza alemã foi uma das mais cruéis de todas as que eu estudei até hoje. Tanto que na Alemanha foi difícil aparecer qualquer revolução popular. Por exemplo, na França, a Revolução Francesa proclamou os direitos dos cidadãos. Pela primeira vez, os cidadãos passaram de servos, que não tinham direito nenhum, a ter direitos, né?
Tanto que hoje a derrubada da Bastilha, que iniciou a Revolução Francesa, é considerado o Dia Nacional da França, né? Até hoje, né? E na Alemanha, naquelas regiões próximas da França, os alemães chegaram a fazer abaixo-assinado para pertencer à França, para ter liberdade e para serem proprietários das suas pequenas glebas que antes pertenciam ao senhor feudal, né? Então, em 1524, 25... Guerra dos Camponeses. Houve a Guerra dos Camponeses, onde os camponeses se rebelaram contra a crueldade da nobreza, dos senhores feudais, e eles foram de tal maneira, os senhores feudais no início retrocederam, mas depois eles se rearticularam e massacraram os coitados camponeses que só tinham as suas ferramentas de trabalho, não tinham nem armas, né? Foram mais de 100 mil camponeses. Mais de 100 mil camponeses mortos em praticamente uma semana. Então, assim, foi uma coisa tão cruel que nunca mais surgiu uma revolução desse tipo, uma revolução popular na Alemanha. Então, sempre a nobreza alemã foi muito cruel em relação aos seus súditos, né? E essa questão da servidão é muito importante compreender e saber por que os alemães começavam a emigrar e procurar liberdade no Brasil, nos Estados Unidos, que não existia na Alemanha. E essa coisa, o Bismarck perpetuou isso, provocou uma Primeira Guerra Mundial, isso provocou uma Segunda Guerra Mundial, e felizmente, pelo menos pelo que eu vi nas 2 vezes que eu tive na Alemanha, a maioria dos alemães hoje tem uma concepção diferente e considera uma democracia um valor que não é um favor para os cidadãos, mas é um valor em si para promover o cidadão. Exato, e que o cidadão deve só assim para poder fazer parte das discussões, para poder participar, né, para poder... Décio, então, agora na reta final, você possa fazer também as considerações de todo esse trabalho aí. Nós estamos caminhando agora, dentro de pouco mais de um ano, para os 200 anos da imigração, né, a importância de nós registrarmos tudo isso. O Genealogia RS, do qual eu participo, tem uma preocupação em resgatar muita coisa da história da imigração alemã e quer contribuir com uma série de obras para os 200 anos que nós vamos comemorar em 24, né? Então, já além das outras obras de famílias de origem alemã no Rio Grande do Sul, que é uma série que está por sair o volume número 4, a gente está resgatando os imigrantes que chegaram e que ainda, porque o Gilson Justino da Rosa publicou os imigrantes que chegaram de 1824 a 1853, quer dizer, aqueles que o Hillebrand anotou nos registros lá em São Leopoldo, né? Depois tem várias obras, e daí tem períodos que estão em branco, que ainda não foram transcritos, né, e publicados. Então nós fizemos uma primeira obra dos colonizadores, que é 1863 a 73, como eu já falei, que foi inclusive o período de formação do Império Alemão. Agora nós estamos publicando o volume número 2, que basicamente trata dos imigrantes boêmios que vieram do Império Austríaco, né, onde eu também escrevi então essa matéria sobre a formação do Império Austro-Húngaro e sua diversidade étnica, para a gente compreender isso e saber, inclusive, que veio muito mais gente do que os boêmios, né? Então, a gente está com uma série de trabalhos, vamos lançar um outro livro sobre os alemães russos, aí da região de Santa Rosa, Campina das Missões, Cerro Largo, essa região noroeste
do Estado, e que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre isso. Então, os próprios imigrantes alemães, russos, estão contribuindo, muitos vieram da Volínia, estão contribuindo com informações para a gente lançar um livro sobre esse assunto. E assim, nós estamos trabalhando vários assuntos para contribuir e para que a comemoração dos 200 anos da imigração alemã tenha muitas informações disponíveis para quem se interessa por esse assunto. E aqui também o meu reconhecimento, Décio, como pesquisador, também como genealogista, esse trabalho do Décio, do André Hamann, porque são listas, são dados, são nomes, né? E bem como o Décio colocou, são registros dessas pessoas, né? Isso é muito importante. A pessoa que vai montar a sua árvore, montar essas peças desse quebra-cabeça histórico, vai encontrar também material, muito material ali, né? E a continuidade, como você disse, 24 está aí, né? Então a preservação. E também cumprimentar o Nélio Schmidt, que, como bem você disse, através do Genealogia RS, consegue congregar esses pesquisadores e produzir tanto material. Então, obrigado, Décio. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui no Unzere Família, na Vale TV, continuem nos acompanhando na net, no YouTube, no nosso projeto, no nosso programa, nosso grupo Unzere Família, também no Facebook.